Vamos fazer nossa maravilhosa fanar. Você de Dandy World. Com certeza ninguém pensou nisso. Ele vai ser um pouquinho mais diferente do som. Não sei cantar. Eu deveria botar um som de fundo, né? Vou botar. Seguinte, quando eu tava procurando, eu achei essa playlist Vamos botar um voto, né? Continuando o vídeo, vou fazer meu falar.